Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fabiano Gomes. Hoje eu vou começar a gravar uma série de vídeos sobre a análise gráfica, começando do básico da análise gráfica e evoluindo para assuntos um pouco mais avançados, um pouco mais complexos. E essa série de vídeos eu chamei de Pitada Gráfica, porque a ideia é fazer vídeos curtos, cada vídeo com um assunto bem específico e bem rápido, evoluindo assim para uma série bem extensa, com todo o conteúdo necessário para que vocês possam aprender sobre esse assunto. Tá? E para começar essa série de vídeos, o primeiro deles vai falar sobre o gráfico, né? Sobre o que é análise gráfica. Mas antes disso, antes de entender o que é análise gráfica, a gente precisa entender que tipos de análise existem para se tomar uma decisão de compra ou de venda sobre um ativo no mercado financeiro. A primeira delas é a análise fundamentalista, né? A análise fundamentalista, ela analisa os fundamentos da empresa, a saúde das empresas. Ela analisa lucro, endividamento, o mercado em que a empresa está inserida, a capacidade de geração de caixa dessa empresa e muitos outros fatores muito mais complexos do que isso, mas ela não utiliza nenhuma ferramenta gráfica, né? Especificamente gráfica. Ela utiliza informações sobre a empresa, né? Sobre os fundamentos daquela empresa para tomar decisão de compra ou venda, de investir ou não em uma determinada empresa. Tá? Além da análise fundamentalista, um outro tipo de análise é a análise de fluxo de ordens. Esse tipo de análise utiliza uma ferramenta, mas ela não é exatamente um gráfico, né? Ela é uma ferramenta que acompanha o movimento dos compradores e dos vendedores no mercado. Ela analisa o movimento dos grandes players, né, dos bancos, dos fundos de investimento que estão movimentando o mercado. Ela utiliza ferramentas que a gente encontra em plataformas gráficas, mas ela não utiliza o gráfico especificamente. São ferramentas como o book de ofertas e outras funcionalidades que permitem esse tipo de análise. A tela que se usa para fazer esse tipo de análise de fluxo de ordens, ela é mais ou menos dessa forma aqui, né? Essa tela é só um esboço, um exemplo de como esse tipo de análise é feito, tá? E, por fim, a análise gráfica ou análise técnica, que é o nosso foco aqui, que é o nosso objetivo. É daqui que a gente vai desenvolver o assunto. Tá? A análise gráfica, ela utiliza um gráfico de preço do ativo a ser analisado, né? Ela pode utilizar em cima desse gráfico ferramentas e indicadores técnicos, e daí vem o nome também conhecido de análise técnica. A análise gráfica passou a ser conhecida também como análise técnica pela utilização de ferramentas e indicadores técnicos ao longo do tempo que complementavam a análise somente do movimento do preço. E a cara de um gráfico é mais ou menos essa daqui, né? O gráfico ele é formado por algumas barras que a gente vai ver mais para frente e por ferramentas que podem ou não ser utilizadas durante essa análise. Aqui uma ferramenta que a gente chama de Fibonacci, aqui um indicador técnico que é uma média móvel, aqui embaixo temos um indicador de volume, um outro indicador que mede a volatilidade do preço, enfim, uma série de ferramentas que podem ser utilizadas, inseridas sobre o gráfico, ok? Mas o que é análise gráfica, né? O que vem a ser a análise gráfica? A análise gráfica, ela é a técnica utilizada para se analisar o movimento dos preços de um determinado ativo, né? O preço de um ativo, ele oscila tanto para cima quanto para baixo
em determinados períodos, né? E a análise gráfica acompanha o movimento desses preços através de um gráfico. Esse gráfico é um gráfico simples, né, de tempo em função do preço, tá? Com essa carinha aqui, mais ou menos, né? No eixo horizontal, aqui embaixo, nós temos o eixo do tempo, né? Aqui é onde são contados os dias, meses, anos, minutos, segundos, dependendo do tipo de gráfico que eu estiver utilizando, né? No eixo vertical é onde são contados os preços, né? São registrados os preços do ativo que eu estou analisando, tá? Aqui, nessas linhas pontilhadas aqui, o gráfico marca para a gente um separador de período, né? Então, esse separador de período também depende do tipo de gráfico que eu estiver analisando, e mais para frente a gente vai ver como é que isso funciona. Mas nesse caso, por exemplo, esse espaço de tempo entre essas duas linhas pontilhadas, ela representa um dia de negociação, né? E o preço ele se movimenta dentro desse gráfico ou para cima ou para baixo, e enquanto o tempo vai passando, né? O tempo vai passando e o preço vai se movimentando para cima e para baixo. Ele registra para a gente as mudanças de preço de um determinado ativo e apresenta graficamente um desenho que o preço vai deixando para a gente conforme ele vai se movimentando. O gráfico ele deixa para trás um rastro por onde esse preço passou, né? É como se a gente tivesse uma marcação aqui para trás, por onde o preço foi passando, foi ficando um rastro marcando que naquele período de tempo o preço era X, ok? Essa é a carinha bem simples de um gráfico que é utilizado na análise gráfica, tá? Existem vários tipos de gráfico, né, que já foram usados ao longo do tempo e que hoje não são utilizados mais, ou alguns ainda são utilizados, mas com menor frequência. O primeiro deles é o gráfico de linha, que é esse tipo de gráfico que a gente vê nessa figura aqui. O segundo é o gráfico de barras, que é esse desenho, esse formato de gráfico aqui. Um terceiro tipo, pouco utilizado, mas bem atual, é o gráfico de Renko, né? O gráfico de Renko ele é um pouco diferente do gráfico tradicional que a gente usa, porque as barras dele elas não são formadas em função do tempo, elas são formadas em função do volume de negociação, né? Dependendo do volume de negociação que ocorreu naquele gráfico, é formada uma barra e começa uma outra barra na sequência. Mas o gráfico mais utilizado, né, que é de longe o gráfico mais utilizado pelos analistas e acho que no mundo todo, é o gráfico de candlestick, né? Ele é o tipo de gráfico mais famoso, né, que a gente tem hoje em dia. Os anteriores, o gráfico de barras e o gráfico de linha, eles já foram utilizados durante muito tempo, até que esse gráfico de candlestick foi descoberto e passou a ser o principal gráfico da análise gráfica, tá? Ele é formado por barras chamadas de candles, né? O nome do gráfico é candlestick porque ele lembra um candelabro segurando várias velas, né? Que são os candles. Cada barra apresentada nesse gráfico é chamada de candle, e aí daí vem o nome de candlestick, tá? Esse gráfico ele foi criado no século XVIII no Japão por um japonês que operava no mercado futuro de arroz.
E aí ele começou a anotar os preços durante o dia de negociação naquele mercado e desenhar esses preços num papel, em algum local, no formato de candles, né? Nesse formato que a gente vê aqui na imagem. Na década de 80, um americano chamado Steve Nissen teve contato com esse material ou com essa forma de se analisar o preço lá no Oriente e acabou se interessando por isso, achando aquela forma de representação gráfica muito mais fácil, muito mais prática, e acabou trazendo isso aqui para o Ocidente. E através dele e do mercado americano, essa forma gráfica começou a se popularizar, começou a tomar conta das plataformas gráficas e das ferramentas e passou a ser a forma mais utilizada hoje em dia. Mas vejam que ela não é nova. Isso foi criado, né, e foi desenvolvido no século XVIII, né, há séculos atrás, né, e ainda assim ela tem uma ótima funcionalidade. A gente consegue fazer análises muito eficientes nesse tipo de gráfico, tá? Esse gráfico ele mostra barras de cores diferentes, né? Normalmente se usa a cor verde para uma barra compradora, né? Uma barra que indica a alta do preço, e cores vermelhas para as barras que indicam baixa do preço, desvalorização do preço, né? Essas barras elas guardam informações como os preços de abertura, de fechamento, o preço máximo atingido num determinado período e o preço mínimo atingido naquele período, tá? Para se utilizar esse tipo de gráfico, eu preciso de uma ferramenta, né, um software que é chamado de plataforma gráfica. Existem diversas plataformas gráficas, algumas pagas, outras gratuitas. As plataformas pagas normalmente são mais profissionais, possuem mais recursos disponíveis para auxiliar no processo de análise do movimento dos preços. As plataformas pagas, elas ainda têm custos diferentes dependendo do local onde você vai contratar essa plataforma, normalmente nas corretoras. Então, de uma corretora para outra, as plataformas têm preços diferentes. Elas são necessárias, obrigatoriamente necessárias, para quem vai operar no mercado através dos gráficos, quem vai fazer a análise do preço através dos gráficos e vai utilizar dessas plataformas para fazer as suas operações de compra e de venda. Alguns fornecedores e algumas plataformas mais comuns no mercado ou existentes no mercado, eu coloquei aqui desse lado para que vocês tenham uma ideia, né? Flash Trader, MetaTrader, o Profit Chart da Nelogica, né? O Tride. Algumas são pagas, outras são gratuitas, como por exemplo o MetaTrader, ele é uma plataforma gratuita, o TradingView é uma plataforma gratuita. Então existem diversas opções, diversos fornecedores e diversas ferramentas com funções variadas, e aí vale uma pesquisa para saber qual é a melhor plataforma para ser utilizada, ok? O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre anatomia dos candles. Então, hoje a gente conheceu e entendeu um pouco o que é um gráfico, né? Como é que esse gráfico é composto, do que ele é composto, e a principal unidade desse gráfico são as barras, que são chamadas de candles. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que são esses candles, como eles são compostos, né? Como é que a gente faz a leitura de um candle desse. E eu vou chamar esse vídeo de anatomia dos candles, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam esse vídeo. Se gostarem do vídeo, curtam,
Cliquem no sininho para seguir o nosso canal e receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Até a próxima e tchau, tchau.